Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Leitura comunitária de Atos 10, 23 a 43. Diz assim o texto do Senhor. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido de roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que está na casa, que está também e é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço porventura a verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a aquelas testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, como juiz de vivos e de mortos. Dele todos somos os profetas e dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o povo e todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Leitura de Atos, capítulo 10, versículos 23 a 43. Deus abençoe. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 43. O Espírito Santo está sempre surpreendendo a igreja. Cada discípulo, os apóstolos, fazem experiências novas todos os dias. E Lucas, no seu discipulado para Teófilo, escolheu alguns momentos que ele considerou serem especiais. E a ida de Pedro à casa de Cornélio, sem dúvida nenhuma, é um momento marcante para a vida de toda a igreja. O Pentecoste de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, aconteceu em um momento em que estavam reunidos apenas judeus.
homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. Mas isso ainda podia deixar alguma dúvida a respeito de tudo aquilo que Deus queria apresentar aos seres humanos a respeito da sua salvação. Algumas pessoas podiam compreender que talvez aquilo fosse apenas para os judeus circuncidados, pessoas que seguiam à risca a lei, talvez como uma complementação da sua religiosidade. Mas Deus se apresenta a Cornélio de uma forma especial. Esse gentio romano, soldado da guarda, tem uma experiência única, uma visão de Deus. Recebe uma orientação para procurar Pedro e envia os seus missionários para que pudessem trazer o apóstolo, e com muita humildade se dispõe a escutar aquilo que Pedro tinha a lhe dizer. E Pedro, apóstolo, também movido pelo Espírito Santo, após uma visão, compreende que Deus está trabalhando de uma forma especial. Recebe os emissários de Cornélio, hospeda essas pessoas em sua própria casa e no outro dia segue viagem com eles para encontrar-se com Cornélio com toda a sua família. É sempre bom lembrar que o Espírito fala com Pedro e também fala com Cornélio, mas a mediação entre Pedro e Cornélio é feita por três pessoas que talvez eu e você nunca saberemos o nome, mas que foram pessoas usadas também por Deus para fazer com que toda essa relação entre Pedro, Cornélio e os gentios se tornasse um momento especial na história de toda a igreja. Às vezes você acha que o que você faz é muito pouco ou nem você mesmo dá valor ao seu próprio ministério da vida da igreja. Mas preste bem atenção nessa história e veja o que aconteceu com a vida de Pedro e com a vida de Cornélio. E esses três homens que foram enviados por Cornélio foram hospedados por Pedro e trouxeram Pedro à casa de Cornélio foram sem dúvida nenhuma muito importantes para que tudo pudesse acontecer. Nós sabemos apenas que eram servos. No encontro de Pedro com Cornélio, um momento especial. Cornélio sabia que havia algo especial na vida também daquele homem, Pedro, e ele corre e se ajoelha aos pés de Pedro. É nesse momento que nós muitas vezes somos tentados e tentadas a receber toda a adoração e até mesmo começamos a imaginar que tudo o que está acontecendo se deve ao fato de que nós somos mais santos que as outras pessoas, ou que temos uma capacidade maior, ou que somos mais inteligentes. Pedro sabia muito bem que tudo o que estava acontecendo e que tudo aquilo que ainda aconteceria certamente era pura graça de Deus na vida de todas as pessoas envolvidas. Muitas pessoas estavam reunidas na casa de Cornélio, esperando para escutar aquilo que Pedro tinha a dizer. E ele começa muito bonito dizendo: vocês sabem que um judeu não poderia estar aqui conversando com vocês, sequer entrando na casa de vocês. A religião, ela define muitas vezes regras e limites que procuram definir com certa precisão aquelas pessoas que podem ou não ser aceitas por Deus. E de alguma maneira, muitas pessoas ficam excluídas porque não atendem aos critérios religiosos. Agora, Pedro, pelo Espírito Santo, tem o discernimento do que significava aquela visão que ele teve de um lençol com animais de toda sorte, aos quais Deus mandou Pedro fazer com que se tornassem seus alimentos. E Pedro então diz: mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então eu vim sem vacilar. E agora eu pergunto a vocês: por que vocês me mandaram chamar aqui? Claramente Pedro está se deixando levar pelo Espírito, se abrindo ao entendimento dessas verdades espirituais, à compreensão na prática de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Agora ele está com gentios, pessoas que não são da mesma tradição religiosa, mas que são amadas e queridas por Deus. Cornélio faz a narrativa de toda a sua história da visão e então se dispõe, ele e todas aquelas pessoas, a ouvir tudo o que o Senhor havia ordenado a Pedro. E Pedro então anuncia o Cristo ressuscitado. E ele começa citando o Deuteronômio capítulo 10 do versículo 17, que diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Pelo contrário, Deus aceita as pessoas que temem e fazem o que é justo. E os filhos de Israel não entenderam isso. Mataram Jesus, que fez o bem, que anunciou a salvação, ungido de Deus, ungido com o Espírito Santo, diz Pedro, e poder. Fez o bem para todas as pessoas, curando e libertando as pessoas oprimidas pelo diabo. Deus estava com Jesus e por isso Deus o ressuscitou, tornando-o juiz de vivos e mortos. Era a respeito de Jesus que os profetas falavam, e todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Uma mensagem simples,
Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo e poder, foi morto, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso significa que a vida de Jesus foi aceita, a sua vida de inclusão das pessoas excluídas, de crianças, de mulheres, de pessoas que de alguma maneira não eram aceitas pelo sistema religioso, eram prejudicadas pela economia desigual, pela política desonesta. Era isso que significava aquela simples mensagem. E de alguma maneira, essa simples mensagem fará um efeito espetacular na vida daquelas pessoas que estavam escutando. Olha, a igreja, você, eu, Teófilo, deveria saber muito bem que é assim o evangelho, simples, objetivo, que fala de inclusão, que fala de aceitação, que fala de amor, que fala de igualdade, mas que fala também de justiça, que fala de condenação, que fala de remissão de pecados, que fala de pecados. É desse evangelho simples, porém muito objetivo, que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Deus abençoe você e toda a sua família. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.